E aqui eu entro no que aconteceu na corrida. Eu voltando da corrida, lá por cima lá, ó, tem uma pista aqui, ó. E aí, Dom? Tem uma pista aqui, ó. Você corre aqui, ó. Beca, pra cá. Pra cá. Ela já tem um pra cá, ó, pra mudar de direção. Tem um senhor ali e eu não quero que ela vá nele. Aí tem uma pista aqui, ó, que você pega dali, ó. Aí vai lá na frente. Uns 7 km, depois você volta. Volta por lá por cima. Aí bem ali assim, ó, tem uma parada. Lá do outro lado tem uma parada. E eu tô vendo duas bicicletas na pista de corrida e caminhada. Duas bikes. Não era assim enfileirada assim não, ó. Tipo assim, uma bike aqui e a outra atrás aqui. Por exemplo, eu tô vindo correndo aqui, né? Aqui tá a pista de corrida. Não era que a bike tava aqui uma atrás da outra enfileirada não. Tava as duas aqui, ó, do lado. Uma do lado da outra. E um espacinho como que daqui e ali para você passar. Só um espacinho pequeno para você passar entre as bikes. Aí a parada de ônibus aqui assim, as bikes aqui e um espaço pequeno para passar como uma pessoa ali do lado. Aí eu tô vindo correndo aqui, pá. Aí eu vi que as duas pessoas estavam sentadas na parada e as bikes atrás da parada na pista de corrida. Aí eu passando correndo, eu coloco a bike no gramado para deixar espaço aqui para as pessoas passar, correr e exercitar. E passei tranquilo, para mim tranquilo, né? Aí passei pelas bicicletas, pelo cantinho. Eu tô escutando alguém gritar atrás de mim. A mulher começou a gritar. Ela não gostou. Ela começou a resmungar. Quando eu tô passando pela bicicleta, eu já tô escutando ela resmungar. Eu só falei, educação, senhora, é só uma questão de educação. Eu não entendi praticamente o que ela estava falando, mas deu para perceber que ela reclamou de eu estar pedindo para tirar a bicicleta do percurso da corrida, da caminhada, onde as pessoas passam. E eu só falei, educação, senhora, é só uma questão de educação. Eu pergunto para você, você deixaria o seu carro no meio da pista para ficar conversando com os outros no acostamento? Não, você deixaria o seu carro no acostamento, certo? Caso você precisasse conversar, sei lá, fazer alguma coisa. Você vai deixar seu carro no meio da pista e vai para o acostamento e ficar batendo papo com seu companheiro, com sua companheira. E o seu carro lá no meio da pista. Então as pessoas deixam a bicicleta no meio da pista, praticamente, da corrida. E o lado que elas desceu é o lado da bike, onde a galera pedala. Então é assim, é mais rápido, né? É uma pista mais veloz. Tem que deixar livre pro pessoal da bike, que vai treinar. E a outra pista é tipo caminhada e corrida. Aí eu, educação, senhora, é só questão de... Aí ela reclamando, aí eu olhei pra trás. Aí ela reclamando, gesticulando, e o camarada fazendo sinal pro espacinho que era pra passar. Eu falei, senhora, é só questão de educação. Aí ela reclamando mais ainda. Aí eu soltei uma pérola. Eu sei que não serve pra todos o que eu vou falar aqui, mas nós sabemos que o justo paga pelo injusto. Às vezes tem situação ruim que acontece numa família, num lar, por causa de alguém da família complicado. Tem pessoas que nunca cometeram um crime, mas tem que ir em delegacia, tem que contratar advogado, tem que testemunhar alguma coisa por causa de um parente envolvido em vícios e criminalidade, etc. Tem pessoas que nunca lutaram, mas tem pessoas que são violentas, entram em confusão, e a família tem que ir lá resolver a confusão desse parente, dessa pessoa. Por vezes a pessoa arca financeiramente, até moralmente, diante do mau testemunho da vizinhança, das pessoas, por causa daquele parente que está trazendo vergonha para a família. E como que a família, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, um filho, paga por aquela pessoa. Filhos que têm pais que trazem vergonha para a família, mães e etc. Então, tem situação que a pessoa sofre por causa de uma injustiça de alguém. Não foi a injustiça dela, mas de alguém. Então tem situação que uma casa, um estado, uma cidade, um país, uma nação sofre por causa da injustiça de algumas pessoas. Esse sol aqui, ó, é pra gente boa e gente ruim. A chuva também.
Coisas boas e coisas ruins acontecem com gente boa e com gente ruim. Gente ruim é porque merece, e gente boa é porque está sendo provado. Mas cada pessoa tem uma situação adversa que sofre por merecer ou não. Aí quando ela continua se exaltando, eu, senhora, é educação só, é só educação, né? Deixar a bicicleta no meio da pista. E ela se exaltando como se eu tivesse errado. E ela tivesse certa, eles estivessem certos, de deixar a bicicleta ali e ficar na parada, batendo papo, conversando. E ainda foi um livramento, porque como ele estava na parada, se alguém pegasse a bicicleta deles ali, quase eles não iam ver. Quando fosse ver, o ladrão já estaria longe com a bike deles. Então eu ainda fiz um favor para eles poderem tirar a bike e botar no gramado do lado, que ficaria até melhor para eles visualizar a bicicleta ali no gramado. E era um gramado com espaço grande, gente. Tem a pista de corrida, aí tem a parada e tem um gramado do lado da pista de corrida. Dá pra botar ali umas 100 bicicletas. Não, mas quer botar no meio da pista. Aí ela reclamando e falando, e eu, senhora, educação, e ela não parava. Eu falei, é por causa do Rio Grande do Sul tá daquele jeito, é por causa de gente soberba igual você. Aí ela calou. Aí pegaram as bicicletas e botaram no gramado. E o Rio Grande do Sul tá daquele jeito por causa de gente soberba igual você. Precisei falar mais nada. Como eu já falei agora há pouco, não é para todos. Mas, infelizmente, nós vivemos aqui no mundo. E aqui no mundo, o inocente paga pelo culpado. Porque esse mundo aqui está morto no maligno. E o maior exemplo de todos foi o Senhor Jesus Cristo. O inocente pagou por causa da nossa injustiça. Eu fico vendo algumas situações, algumas tragédias, algumas situações ruins na minha vida, na vida de parentes, de conhecidos, numa cidade, num estado, num país, numa nação. E as pessoas como que cara de vítimas, né? Como se nós fôssemos bonzinhos, boas pessoas, né? Mas a gente esquece que a gente também tem um lado ruim nosso. Tem um lado maldoso, livre. Com certeza você já se deparou com alguém com atitude soberba. Quem sabe até em você mesmo. Eu já me deparei nos outros e já me deparei em mim. E Deus, ele dá tempo para a pessoa, para a casa, para a família, para o estado, para a cidade, para a nação se arrepender. Mas por vezes nós não nos arrependemos, porque nós tipo nos esquecemos, né? Aí quando a gente passa uma situação difícil, uma adversidade, como que uma catástrofe em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, onde congregamos ou não, aí nós nos fazemos de vítima, né? Como se não merecêssemos aquela situação ruim. A gente até fala algumas obras que nós fizemos, né? A gente A gente até fala algumas coisas boas que a gente já fez. E as coisas ruins? Quantas vezes alguém distrata alguém porque tem dinheiro, porque tem aparência, porque não está passando necessidade, porque não está passando adversidade naquele momento e distrata alguém?
quantas vezes alguém também não tem nada, mas também prejudica alguém que tem, por soberba. Quantas vezes nós usamos nossa língua para aferir a alguém uma injustiça? Como essa senhora, ela é errada, eles errados, que era o casal, deixam a bicicleta no meio da pista. Eu falei educadamente com eles, mas ela não aceitou. Começou a me agredir verbalmente. Quem sabe se tivesse uma arma ali, tinha me dado um tiro. Quem sabe se ela tivesse poder e força, ela teria me prejudicado. Aí amanhã, uma senhora dessa sofre uma tragédia. Sofre uma luta, uma adversidade. Ela, alguém que ela se importa, algo que vem abater a soberba dela. Aí nós vamos ver ela tipo triste. Coitadinha, não devia ter acontecido isso com ela. Devia ter sofrido essa violência. Mas é porque a gente está vendo só aquele momento. A gente não está vendo ontem. A gente não está vendo o coração. E Deus viu ontem, antes do ontem existir, porque Deus viu amanhã como se fosse ontem, e o ontem como se fosse o amanhã. Deus não está preso no tempo como a gente está. E Deus conhece o coração das pessoas. E Deus trata da maneira dele, do jeito dele. E tem gente que ainda não vai se humilhar a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tem gente que não vai abandonar o pecado de idolatria, de vícios, de prostituição, de adultério e tudo mais. Quem sabe se nós tivéssemos uma tecnologia, uma ciência que pudesse restaurar o Rio Grande do Sul, estou usando como exemplo, pelos tempos atuais, pelos acontecimentos de agora, amanhã a cidade fosse estar em pé de novo. Muita gente que a gente está vendo como coitadinho, como necessitado, como boazinha, estariam adorando imagem de escultura, estariam bebendo, se drogando, prostituindo, relação sexual sem compromisso de casamento, adulterando, dando em cima, pegando a mulher dos outros, marido dos outros, mentindo, roubando, enganando, trapaceando, sentindo melhor do que os outros porque tem alguma coisa material, ou social, ou política, ou mesmo religiosa. Estariam nos mesmos pecados que inspirou o próprio Deus a trazer o seu juízo. Não se converteriam, não se arrependeriam. Eu fiz um conteúdo falando na época do vírus. Teve uma comoção na época do vírus. E eu fiz um vídeo e comentei. Depois que passar o vírus, isso tudo, as pessoas vão voltar a beber, fumar, se drogar, vão voltar a ver no pecado. Algumas nem durante o vírus parou. Eu morava num lugar que os vizinhos faziam era festa. Tava nem aí para as prevenções de segurança. Tava lá com a música, bebida, droga, não se arrependiam. Os juízos de Deus ainda são uma oportunidade de se arrepender e se converter a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O juízo de Deus aqui ainda é misericórdia, para você que não sabe. Quando Deus derrama o juízo dele sobre nós aqui na terra, seja em qual aspecto for, em mim, em você, em nós, em quem quer que seja, Deus está dando uma oportunidade das pessoas se voltar para Ele. Ele está mostrando que existe um juízo pior do que o terreno, que é o juízo espiritual. É morrer sem a salvação da alma, morrer no pecado e passar a eternidade toda sofrendo no juízo do lago de fogo. Geralmente você não vai escutar isso aqui em púlpito de igreja, não. Você não vai escutar isso aqui em púlpito de denominação, não. Porque hoje nós vivemos um contexto político, onde não se pode pregar certas coisas, porque senão afasta os eleitores do candidato da igreja, do partido político e etc. E geralmente pessoas que falam isso que eu estou falando aqui não têm oportunidade também não. Porque eles têm medo de falar isso lá. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui.
se humilhe a Deus, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. E tenha temor do Espírito Santo para se desviar do mal, para não andar em pecado, para não andar em iniquidade. Porque quem conhece e vive no pecado, o juízo é mais duro, tanto na terra como na eternidade. De Deus não se zomba. Do Filho de Deus não se zomba. Do Espírito Santo não se zomba sem sofrer as consequências e eternas. Estamos falando aqui de consequências eternas. Não estamos falando de uma destruição aqui, de uma casa que pode levantar depois, não. Não estamos falando aqui de uma pessoa que perdeu sua casa num lugar e pode construir em outro, não. Não estamos falando de uma pessoa que perdeu o emprego e pode conseguir outro emprego, não. Perdeu a empresa, pode levantar outra empresa, não. Tem alguma coisa aqui e depois ter de novo, não. Estamos falando da pessoa perder a alma, perder a vida eterna e não ter mais. Um juízo eterno de condenação. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos tratando. As pessoas não se previnem no manejo correto do animal até que aconteça a tragédia. Algumas tragédias são irreversíveis, com morte. E as pessoas não se previnem no contexto da salvação da alma. Se arrepender do pecado, se converter da iniquidade, buscar Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Normalmente as pessoas não estão se importando, não é? As notícias é só no contexto terreno. É o máximo que eles podem chegar. Como é que eles vão pregar da salvação da alma, se eles não têm convicção para a alma deles? O mundo vai até no contexto aqui terreno. Todo mundo preocupado com as vidas terrenas. Faz parte. Mas e a vida espiritual? E a salvação da alma? Os que têm a palavra não pregam, por causa de política. Se omitem. Muitos crentes falam alguma coisa de Deus só quando está em púlpito de igreja. Mas no seu dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, não fala de eternidade. Eles falam que Deus abençoa, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te curar de uma enfermidade, de uma doença, de um problema aqui terreno. Mas e o problema da salvação da alma? Poucos falam. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder a popularidade. Tem medo de perder a amizade do chefe, do colega de serviço. Às vezes aquela mulher que ele quer seduzir, aquele homem que ela quer agradar, perde apadrinhamento humano. Eu prefiro perder apadrinhamento humano do que perder o Espírito Santo, do que ter meu nome riscado no livro da vida. E nesse momento de agora eu não vou me omitir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer participem do canal, quer deixem. Mas eu não posso deixar de amar a sua alma. Mesmo que você não a ame sua alma, como Deus amou. Porque Deus amou sua alma de tal maneira que deu o Filho dele. Para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, que a eternidade uma hora chega, crendo nele ou não, sendo ateu ou não, tendo Cristo como único Senhor e Salvador ou não, a eternidade vem. Mas para ter eternidade de salvação, tem que se arrepender aqui, tem que se converter aqui, tem que ter Cristo como único Senhor e Salvador agora, neste momento. Aqui o homem tem tempo para se arrepender, encontrar salvação. Mas quando passar para a eternidade, acabou o tempo, acabou a oportunidade, a porta fechou, como foi na arca de Noé. Zombaram de Noé, escarneceram de Noé, até o dia que veio o dilúvio. Você pode zombar de mim, escarnecer de mim, mas no dia que você passar para a eternidade, você não vai mais zombar de mim, não. Você não vai mais zombar do Senhor Jesus. Você não vai mais zombar do Espírito Santo. Você vai chorar. Você vai lamentar.
ter perdido a oportunidade de salvação. Isto é, se você negar agora, mas se você aceitar a Cristo agora, como teu único Senhor e Salvador, e buscar ter uma vida de santidade e justiça com Ele, não é eu que garanto não, é Ele. É o sangue de Jesus que garante. É o Espírito Santo que garante que quando você partir daqui, verdadeiramente você vai partir para melhor. E é um melhor para sempre. Fique com Deus e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.